sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Conquistar. Eu sou a professora Ângela Pessoa, docente de matemática da Escola Estadual Jorge Caram Neto, que pertence à Coordenadoria Distrital 5. Nesse momento, eu convido a você a me seguir em minhas redes sociais, que está aí na sua telinha, @prof_Angelpaula. E também gostaria de convidá-lo a seguir as nossas redes sociais, @Centro de Mídias, _AM, e ao tirar aquela selfie, você pode nos marcar em hashtag Projeto Conquistar Seducam. Agora nós vamos para o episódio 11, Simulado Matemática, Trajetórias em Parábolas. Com detalhamento, função polinomial de segundo grau, gráfico de uma função polinomial de segundo grau, zeros de uma função polinomial de segundo grau, pontos de máximos e mínimos. Perfeito! Agora nós vamos para a nossa primeira questão do simulado. Vamos para a questão de número 1, que diz assim: em uma metalúrgica, o custo C em reais para produzir N peças de metal pode ser calculado por C, entre parênteses, N, igual a 0,04 N elevado ao quadrado menos 4N mais 110. Para qual quantidade de peças o custo de produção é mínimo? Qual é esse mínimo? Opção A, 1,6 e 110. Opção B, 200 e 100. Opção C, 50 e 110. Opção D, 50 e 10. Opção E, 10 e 100. Vou dar um tempinho para você responder essa pergunta aí, tá bom?
Perfeito. Você teve esse tempo para pensar, para calcular, e eu tenho certeza que você marcou alguma alternativa. E nós vamos agora para a resposta dessa questão. Mas antes disso, vamos fazer um breve comentário para que você possa compreender melhor e até mudar a alternativa por um momento aí, de acordo com o que nós vamos falar aqui, certinho? Então, vamos lá. Vejam só, em uma metalúrgica, o custo C, né? O problema chama o custo de C, que está certo, né, gente? Por começar pela letra C, ele chama o custo C. E também ele nos diz que está em reais. E para produzir N peças, ele chama a quantidade de peças de N. Por quê? Porque nós desconhecemos esse valor, não sabemos qual é. Então, ele substitui pela letra N. Tudo bem. E ele nos diz o seguinte, que para fazer esse cálculo é utilizado essa expressão. Pessoal, essa expressão é uma função do segundo grau. Então, você pode ver que nós temos o custo C em relação a N. E então, nós vamos chegar a um determinado resultado. E ele diz o seguinte, para qual quantidade de peças o custo de produção é mínimo? Quantas peças precisam ser produzidas para que esse custo seja o menor possível? E qual é esse mínimo? Qual é esse valor? Então, vamos para o resultado? Tcharam! Letra D. Ou seja, o custo de produção mínimo, certo? Número de peças tem que ser igual a 50 para que esse custo seja mínimo. E quem é esse mínimo? 10. Ou seja, 10 reais, certo? E agora nós vamos para o gabarito comentado, para que você possa compreender melhor essa questão. Mas antes disso, eu vou desenhar para você aqui um plano cartesiano, certo? Primeiro porque nós estamos trabalhando com uma função do segundo grau. Vamos identificar os valores de A. O A é 0,4, ou seja, A é maior que zero. B é igual a menos 4 e C é igual a 110. Mas vamos falar de A. O A é maior que zero, então a parábola tem a concavidade voltada para cima. E o problema está pedindo a quantidade de peças para que o custo de produção seja mínimo. Então, mínimo, gente, aqui ó, é a menor, tá? É o menor valor desse gráfico. Então, ele está pedindo exatamente aqui, ó. Quantas peças? Aqui, ó, ele está fabricando peças. Quantas peças ele precisa para que esse custo seja mínimo? E é isso que a gente vai descobrir, utilizando x vértice, que é essa fórmula que está aparecendo para você. Então, basta substituir esses valores. A fórmula tem o menos. Quem é o valor de B? Menos 4. Então, nós vamos substituir esse valor aqui, dividido por 2 vezes o valor de A, que é igual a 0,04. E fazendo o jogo do sinal, menos vezes menos é igual a mais, então vai ficar mais 4. E 2 vezes 0,04 é igual a 0,08. Então, nós temos aqui uma divisão com números decimais. E todas as vezes que o aluno se depara com essa divisão, professor, eu não sei como faz, eu tenho medo. Não precisa, gente. Basta igualar as casas decimais. Igualou-se as casas decimais, basta eliminar as vírgulas. E aí, nós temos aqui, né? Vou arrumar aqui para você. Nós temos aqui 400 dividido por 8. 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 8 é igual a 40. Então, nós temos 0 como resultado. Vamos descer o próximo 0. Não dá para a gente continuar a conta, então vamos colocar esse 0 aqui. E aí, finalizamos esta questão. Quer dizer que x vértice é igual a 50. Ou seja,
O valor que estamos procurando é exatamente 50. Outro detalhe, N, que é a quantidade de peças, é igual a 50. E agora, nós vamos para a próxima pergunta, que diz assim, qual é esse mínimo? Sabemos que o valor de N é igual a 50. Então, nós vamos substituir esse valor na expressão, né? Então, o custo para a quantidade de peças igual a 50, vai ficar dessa maneira, onde tem N, você vai substituir por esse valor 50, certo? Continuando o cálculo, então nós temos 0,04 vezes 50 elevado ao quadrado, que é igual a 2.500. Nós temos menos 4 vezes 50, que é igual a 200. Tudo isso e mais 110 que vamos repetir. Então, nós temos o custo de 50 peças, que é igual a 0,04 vezes 2.500, que é igual a 100, menos 200 mais 110. Continuando a resolução, nós temos 100 menos 200, que é igual a menos 100, mais 110. Ou seja, o custo mínimo para 50 peças é igual a 10. Perfeito! Eu espero que você tenha compreendido bem essa aula, tenha entendido esse cálculo. E agora, nós vamos para a questão de número 2. O lucro L de uma pequena empresa é calculado pela diferença entre a receita R e o custo C. Nessa empresa, a receita e o custo são dados, respectivamente, pelas funções R em relação a X, que é igual a 180 vezes X menos X ao quadrado, e C em relação a X é igual a 30x mais 1.200 em reais. Em que X representa a quantidade vendida mensalmente de determinados itens. Determine a função lucro, L, e a quantidade de itens que devem ser vendidos nesta empresa para que o lucro seja máximo. Como alternativa A, nós temos menos x ao quadrado mais 150x menos 1.200 e 4.425. Alternativa B, menos x ao quadrado mais 150x mais 1.200 e 75. Alternativa C, menos x ao quadrado mais 150x menos 1.200 e 17.700. Alternativa D, menos x ao quadrado mais 150x mais 1.200 e 22.500. Alternativa E, menos x ao quadrado mais 150x menos 1.200 e 75. Muito bom! Agora, eu vou dar um tempo para que você possa reler essa questão, tentar efetuar o cálculo e marcar a alternativa correta.
Ok, tenho certeza que você deve ter marcado a resposta correta. E como está aparecendo aí na sua telinha, a resposta correta é a letra E, né? Então, o problema está pedindo para determinar a função lucro, certo? E também a quantidade de itens. Nós vamos comentar um pouco essa resolução para que você possa compreender melhor. Primeiro, como nós vamos encontrar essa função lucro? Gente, ele disse que a função lucro é a diferença entre a função Rx, que é a receita, menos a função custo, né, C de X. E você tem também essa informação, porque ele já passou no problema. E ele disse que Rx é menos x ao quadrado mais 180x. Como nós temos um sinal negativo, para calcular, né, o valor de C de X, vamos precisar colocar um parênteses aqui, certo? E quem é o C de X? É 30x mais 1.200. E vamos precisar fazer o jogo do sinal, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei dentro do parênteses o valor de C de X. Então, nós temos menos x ao quadrado mais 180x menos, bem aqui tem um 1 que está escondido, então nós temos menos 1 vezes 30x, que é igual a menos 30x. Nós temos menos 1 vezes 1.200, é igual a menos 1.200, ok? Então, vamos lá. Lx é igual, eu vou separar aqui, ó, os termos semelhantes, né, para efetuarmos esse cálculo. Temos menos x ao quadrado mais 150x menos 1.200. Então, tá certinho aí, né? Espero que você tenha compreendido por que deu essa expressão. Agora vamos responder a segunda pergunta. Quantidade de itens que devem ser vendidos para que o lucro seja máximo. Então, pessoal, basta utilizarmos novamente x vértice, que é igual a menos b, dividido por 2 vezes a. Substituindo os valores, nós temos menos, que faz parte da fórmula, e segundo a expressão, o b é igual a 150, então não é necessário colocar dentro do parênteses, dividido por 2 vezes o valor de a, que é igual a menos 1, por se tratar de um número negativo, é necessário sim colocarmos no parênteses. Então, nós temos menos 150 dividido por menos 2. Olha que legal, né? Chegando perto do resultado. Então, nós temos aqui, gente, uma divisão, né? Menos dividido por menos é igual a mais. E temos também 150 dividido por 2, que é igual a 75. Respondendo a pergunta, quantidade de itens que devem ser vendidos é igual a 75. Perfeito! Eu espero que você tenha entendido, tá? Se por um acaso ficou alguma dúvida, você pode até mesmo depois revisar essa aula para responder mais uma vez essa pergunta. E agora nós vamos para a questão de número 3. Uma empresa oferece o fretamento de um ônibus de 48 lugares na seguinte condição: cada passageiro irá pagar R$ 42,00 fixos mais R$ 3,00 por lugar vago do ônibus. Por exemplo, se sobrarem 6 lugares vagos, cada passageiro irá pagar R$ 60,00. 42 mais 3 vezes 6 é igual a 60. Para que a quantia arrecadada pela empresa seja máxima, quantos lugares devem ser ocupados? Qual a quantia arrecadada nesse caso? Alternativa A, 42 e 1.680. Alternativa B, 48 e 2016. Alternativa C, 102 e 2016.
A alternativa D, 17 e 2.883. A alternativa E, 31 e 2.883. Perfeito! Agora eu vou deixar um tempinho para você pensar, efetuar os cálculos e marcar a alternativa correta. Bom, vamos lá para a resposta? Tenho certeza que você marcou a alternativa correta. Então, essa é a resposta, letra E, 31 e 2.883. Vejam só, 31 é referente à quantidade de lugares ocupados, certo? E 2.883 é o valor que será arrecadado por essa empresa. Mas vamos entender melhor essa questão aí. Primeiro, ao ler o problema, ele nos disse inicialmente que o ônibus tem 48 lugares. Então, nós vamos chamar de X o número de lugares vagos. Então, ao resolver essa questão, nós vamos encontrar o valor de X. E X é o número de lugares vagos, não esqueça, certo? E também vamos colocar essa expressão aqui, ó, que representa a quantidade que cada passageiro vai pagar se houver lugar vago. Então, nós vamos aqui colocar essa expressão, né, como uma multiplicação e efetuar a propriedade distributiva. E nós temos 48 vezes 42, que é igual a 2.016. Nós temos 48 vezes 3x, que é igual a mais 144x. E temos menos x vezes 42, que é igual a menos 42x. E temos menos x vezes mais 3x,
que é igual a menos 3x elevado ao quadrado. Vamos separar aqui os termos semelhantes. Nós temos menos 144x menos 42x. Vamos repetir? 2016 mais 102x menos 3x ao quadrado. Gente, a gente só vai organizar aqui, ó. Vamos colocar aqui menos 3x ao quadrado, inicialmente, mais 102x mais 2016. Perfeito! E agora nós vamos usar essa expressão para encontrar a quantidade x vértices. E nós já sabemos que B é igual a 102. Vamos substituir menos, como ele está positivo, não há necessidade de colocar um parênteses, dividido por 2 vezes o valor de A, que no caso é igual a menos 3. Então, nós temos menos 102 dividido por menos 6. X vértice é igual a 17. Lembre-se que eu falei para vocês que x representa o valor da quantidade de lugares vagos. Mas nós temos no total, neste ônibus, 48 lugares. Menos 17, que é a quantidade de lugares vagos, é igual a 31. Então, precisa ser ocupado 31 lugares, tá? E depois, nós vamos encontrar a outra resposta, que ele quer saber qual é a quantia arrecadada. E aí, a gente substitui justamente na fórmula do x vértice. E ao substituir, teremos que x vértice é igual a 102 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 3, vezes 2016, e tudo isso dividido por 4 vezes menos 3. E ao fazermos essa resolução, teremos como resposta 2.883, tá? Então, mais uma vez enfatizando, sobraram 17 lugares, mas a pergunta está pedindo quantos lugares ocupados serão necessários para que ele tenha uma boa quantia arrecadada. Então, serão necessários ocupar 31 lugares e ele vai arrecadar R$ 2.883. Perfeito! Que bom! Eu espero que você tenha gostado e que tenha compreendido essa questão. Agora, nós vamos para as nossas considerações finais. Ok, pessoal? Terminamos a nossa aula, esse episódio, e eu fico muito feliz porque você esteve conosco até o final. Bom, agora eu quero convidar você a se posicionar aí e vamos tirar aquela selfie. Vamos lá? Perfeito! E agora quero convidar você mais uma vez a nos seguir em nossas redes sociais, @Centro de Mídias, _AM, e também nos marcar nessa selfie aí, #Projeto Conquistar Seducan. Então, pessoal, tchau, tchau!